Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Olá, irmãos! Está no ar mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Um programa cheio de entrevistas, documentários, filmes, minisséries, desenhos, tudo isso para levar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para famacine@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. E com efeito, patenteamos para os homens neste Alcorão algo de cada exemplo. Então a maioria dos homens a tudo recusa, exceto a ingratidão. وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. E dizem, não creremos em ti, até que nos faças emanar da terra uma nascente. أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا. Ou que haja para ti um jardim de tamareiras e videiras, e que faças emanar os rios abundantemente através dele. أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا. Ou que faças cair sobre nós, como pretendes, o céu em pedaços, ou que faças vir Alá e os anjos frente a frente. أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا. Ou que haja para ti uma casa repleta de ornamento, ou que ascendas ao céu, e não creremos em tua ascensão, até que faças descer sobre nós um livro que leremos. Dize, glorificado seja meu Senhor. Quem sou eu, senão um mortal mensageiro? وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا. E o que impediu os homens de crerem quando lhes chegou a orientação não foi senão haverem dito: Alá enviou um mortal por mensageiro? قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا. Dize, se houvesse na terra anjos que andassem tranquilos, haveríamos feito descer do céu sobre eles um anjo por mensageiro. قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. Dize, Alá basta por testemunha entre mim e vós. Por certo, ele, de seus servos, é conhecedor, onividente. Agora continuamos com o Sheikh Ahmad Mazloum contando a história de uma forma inusitada do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Iniciamos em nome de Allah e rogamos a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala sobre todos os mensageiros que Ele enviou como orientação para o ser humano, entre eles Noé, Abraão, Moisés, Jesus e por fim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Citamos
algumas das maneiras, dos meios que os idólatras em Meca utilizaram para conter a transmissão da mensagem de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Como isso aconteceu na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? E vamos dar início a um exemplo, e vamos iniciar com um exemplo que tem um versículo do Alcorão revelado sobre. Deus Altíssimo seja disse: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. Você vê aquele que proíbe um servo de rezar a Deus? O que aconteceu? Abu Jahl, um dos maiores perseguidores do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele prometeu, fez uma promessa: se eu ver o profeta, se eu ver Muhammad prostrando na frente da Kaaba, rezando, eu irei pisoteá-lo e irei agredi-lo. Então, em certo momento, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chega e está a rezar na frente da Kaaba, na frente da casa sagrada. Abu Jahl se dirige até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, com os nobres de Meca zombando e também incentivando-o a fazer isso. E ele vai para cumprir aquilo que ele prometeu. E de repente ele se assusta. E quem está com ele não sabe por que ele está assustado. Ele se assusta e volta, retorna, não quer mais fazer aquilo. Então dizem para ele: o que aconteceu contigo? Então ele diz para eles: Inna bayni wa baynahu la khandaqan min nar wa hawlan wa ajniha. Eu vi entre eu e ele uma trincheira de fogo e vi asas. Deus Altíssimo seja providenciou para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam este milagre. Abu Jahl viu uma trincheira de fogo entre ele e Muhammad. E isso o amedrontou e fez com que ele voltasse. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse para os seus companheiros: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. Se ele tivesse se aproximado de mim, os anjos iriam despedaçá-lo, cortá-lo órgão por órgão. Alayhi salatu wassalam. Esse é um exemplo de uma tentativa de agressão física. Em outra ocasião, um homem chegou a enforcar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele enrolou o pescoço do profeta com as suas vestes e chegou a quase matá-lo. Não fosse a intervenção de Abu Bakr, o mais fiel companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr defendeu o profeta e disse para eles: Ataqtuluna rajulan an yaqula Rabbi Allah. Vocês querem matar um homem porque ele diz Rabbi Allah, porque ele diz Deus é o meu Senhor? É por isso que vocês querem matá-lo? E é narrado que eles agrediram Abu Bakr por causa disso, a ponto de Abu Bakr desmaiar e ser carregado para a sua casa. Então, a mãe de Abu Bakr, que ainda na época não era muçulmana, perguntou para ele: você está bem? Ao acordar Abu Bakr, foi perguntado pela sua mãe: você está bem? O que ele disse? Não respondeu: eu estou bem, não estou bem. Ele apenas disse: Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O que aconteceu com o profeta sallallahu alaihi wasallam? Como está o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam? Ela o acalmou e disse para ele: ele está bem. Ele está bem. Então vejam o sentimento que eles tinham com o mensageiro de Deus sallallahu alaihi wasallam. Ao contar essas histórias, a gente deve refletir. Tudo isso aconteceu
para que esta mensagem chegue clara, nítida, pura até nós. Quantas pessoas não morreram para que esta mensagem chegue até nós? Quantas pessoas não foram agredidas em suas honras? Foram agredidas fisicamente? Quantas pessoas perderam tudo o que tinham para que esta mensagem chegue até nós? Quando a gente conta esse tipo de história, a gente deve ter a seguinte lição: eu devo dizer, por causa de mim, isso aconteceu. Ou seja, para que esta mensagem chegue a mim, isto aconteceu. Por sua causa, os profetas sofreram, os mensageiros sofreram. Por tua causa, Muhammad sofreu, Jesus sofreu, Moisés sofreu, Abraão sofreu, Noé, os companheiros, os discípulos de cada um desses homens, desses profetas e mensageiros. Então não são histórias para serem contadas à toa. E como dissemos anteriormente, assim foram sendo revelados os versículos do Alcorão, ordenando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ordenando os seus companheiros a terem paciência. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. E tendes paciência, assim como tiveram os grandes mensageiros de Deus. Entre outros exemplos do que ocorreu com o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, como forma de zombaria e como forma de agredi-lo fisicamente, um grupo se reuniu e disse: quem de vocês vai até Muhammad quando ele estiver prostrado e joga as tripas desse camelo em cima dele? Ou podemos dizer a placenta da camela, quando ela dá à luz, aquilo que tem de restos da placenta. Quem leva estes restos da camela e joga sobre Muhammad quando ele estiver prostrado? Um deles disse: eu faço isso. E ele fez exatamente como combinaram e jogaram impurezas em cima da pessoa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em cima do corpo mais puro e mais nobre que andou na face da terra, alaihi salatu wassalam. A sua filha Fátima, radiyallahu anha, ela que retirou toda essa impureza e sujeira de cima do corpo de seu pai e levou o seu pai até o seu lar, até a sua casa. Conheça o Islã. A neblina está se dissipando. O conhecimento vai se revelando. Breve resumo sobre o Islã. O Islã e a ciência. Uma das coisas marcantes sobre o Islã é a incomparável relação entre a ciência e a religião. Diferente de outras filosofias, nós acreditamos que o que amarra e mantém a religião e a ciência juntas é mais forte do que a separa. É através do conhecimento da ciência que somos capazes de desvendar os mistérios do divino, chegar mais perto dele e armazenar nosso respeito por seu incrível poder a cada dia. Essas pessoas que têm sido abençoadas com o conhecimento recebem altas posições por sua habilidade de interpretar e nos explicar a realidade e a incrível natureza de Deus, o Todo-Poderoso Alá. O mais próximo conselheiro de Salahuddin, o líder muçulmano que derrotou os cruzados na Palestina, era um cientista judeu, Maimônides, um dos mais famosos cientistas da história judaica. Galileu foi julgado por concluir as descobertas feitas por Copérnico sobre a rotação da Terra. E ele foi condenado como resultado de uma interpretação equivocada da Bíblia, já que nenhuma escritura poderia ser razoavelmente colocada contra ele. Eu acredito que se Galileu vivesse em um país muçulmano naquele tempo, ele jamais teria sido perseguido ou preso.
Muitos estudiosos muçulmanos são considerados os maiores cientistas do seu tempo, e alguns braços da ciência são considerados inovações islâmicas ou atribuídas a estudiosos muçulmanos. Jabir ibn Hayyan, conhecido em latim como Geber, é reconhecido como o pai da química. Química no inglês antigo é alquimia, que veio da palavra árabe para química, alquímia. Al-Khawarizmi, conhecido no latim como algarismo, inventou a álgebra e era muito instruído em cálculo e no desenvolvimento da trigonometria e o uso de algoritmos. Ibn Sina, conhecido em latim como Avicina, por 500 anos com 2 livros, o Cânon da Medicina e o Livro da Cura, foi a autoridade na medicina. Al-Zarawi, conhecido em latim como Abu Cassis, é reconhecido como o pai da cirurgia moderna. Ele inventou 200 ferramentas de cirurgia e muitas delas ainda estão em uso até hoje. No Islã, buscar o conhecimento é uma coisa muito prezada. Se olhar cuidadosamente no Alcorão, você achará um grande número de súplicas, mas apenas uma súplica nos ordena a pedir e rogar ao Criador por um aumento em algo, e isto é conhecimento. No Alcorão, a palavra de Deus diz: ó meu Senhor, aumente o meu conhecimento. No Islã, quando alguém, seja homem ou mulher, sai à busca de conhecimento com o propósito de beneficiar a humanidade para tornar a vida das pessoas mais fácil, será grandemente recompensado pelo Criador. Após examinar as escrituras sagradas à luz da ciência moderna, o Dr. Maurice Bucaille, um famoso cientista francês, afirmou no seu livro intitulado A Bíblia, o Alcorão e a Ciência: eu não encontrei um simples erro no Alcorão. Eu tive que parar e me perguntar se um homem foi o autor do Alcorão, como ele poderia ter escrito fatos no 7º século depois de Cristo, que hoje demonstram coerência com a ciência científica moderna. Conheça o Islã. O segundo pilar, as orações. Ainda em Meca, Allah o Altíssimo propiciou ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma experiência única e que mudaria a postura dos primeiros muçulmanos. Certa noite, um animal chamado Al-Buraq, pouco menor que um cavalo, foi trazido ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dali, com a anuência de Allah, o profeta foi levado de Meca até Jerusalém, onde de lá subiu aos 7 céus, passando por todos eles, viu outros profetas e contemplou as maravilhas celestiais da criação de Allah, o Todo-Poderoso. Este episódio é conhecido como Al-Mi'raj, ou a viagem noturna, onde o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi elevado para a presença do Criador do Universo. Lá, diretamente de Allah e ouvindo suas palavras, foram ordenadas as 5 orações diárias, com a recompensa de 50 orações. A partir daí, já voltados para Meca, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros estabeleceram as orações diariamente, 5 vezes ao dia. As orações, então, se tornavam uma obrigação a todos os que professavam a fé única, a fé em Allah. Allahu Akbar. A palavra salah, em árabe, significa súplica ou enaltecimento. Seu significado linguístico se percebe quando a praticamos. Veremos que a oração é, em primeira instância, um enaltecimento do nome de Allah e dele mesmo, enquanto súplicas são dirigidas ao único que pode respondê-las, ou seja, Allah, o Altíssimo. Allahu Akbar. A obrigação. Allah diz no Alcorão Sagrado: e estabeleça a oração. A oração impede que se pratiquem obscenidades e ações detestáveis. Estabelecer, segundo os exegetas do Alcorão, significa que o muçulmano, em suas faculdades mentais normais, deve praticá-la de acordo com as suas condições e da maneira que foi ensinada pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sendo que ele mesmo disse: rezem como me viram rezar. Também diz Allah no Alcorão: e estabeleçam a oração, paguem o zakat e prostrem-se junto com os prostrados. A oração também é uma das razões para a permanência da pessoa no Islã. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: a linha divisória entre o homem e o politeísmo e a incredulidade é a oração. E diz Allah no Alcorão Sagrado sobre os incrédulos: se eles então estabelecerem as orações e pagarem o zakat, serão então seus irmãos na religião. Entendemos, pois, que se não estabelecerem as orações e nem pagarem o zakat, não são nossos irmãos na religião. E quando perguntado sobre qual seria a melhor das obras que o muçulmano poderia praticar, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: a oração na sua hora certa. A oração, então, não só é uma obrigação, como também é a melhor obra que um muçulmano deve fazer assim que entrar o horário em que ela deve ser feita. Fajr, a da manhã. Dhuhr, do meio-dia. Asr, a da tarde. Maghrib, a do crepúsculo. Isha, a da noite. As condições para que a oração seja válida. A primeira condição: a purificação. Para que as orações sejam aceitas por Allah, é necessário que o muçulmano esteja purificado. E para que isso aconteça, deve-se limpar determinadas partes do corpo. Primeiramente, deve-se ter a intenção correta de que essas partes serão lavadas com o intuito de se purificar para a prática da oração. Disse Allah o Altíssimo: ó vocês que creem, se forem praticar as orações, lavem seus rostos e suas mãos até os cotovelos, e passem a mão molhada em seus cabelos e lavem seus pés até os tornozelos. Estas são as partes do corpo que devem ser lavadas obrigatoriamente uma só vez. A purificação, wudu, não estará válida, exceto desta forma e nesta ordem. Mas o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez o wudu de forma mais completa. O que se entende que tudo o que tiver sido adicionado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é considerado aconselhável que seja feito. Mas se ainda assim não o fizer, e fizer somente o que já foi citado, a purificação estará válida. O wudu, ou seja, a ablução mais completa já feita pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi na seguinte forma: das mãos, 3 vezes. Da boca, 3 vezes. Do nariz, 3 vezes com a mão direita. 4. Do rosto, 3 vezes. 5. Do antebraço ao cotovelo 3 vezes, direito e esquerdo. 6. Da cabeça, 1 vez. 7. Das orelhas, 1 vez, indicador e polegar. 8. Dos pés, 3 vezes, direito e esquerdo. Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Lava suas mãos 3 vezes e em seguida lava a boca, fazendo bochechos e lava também o nariz, introduzindo a água nele com a mão direita e tirando com a mão esquerda. Depois, lava seu rosto 3 vezes, passando os dedos pela barba, limpando-a até a pele. E também os antebraços 3 vezes, até os cotovelos.
estando os cotovelos incluídos no membro lavado, começando sempre pelo braço direito e terminando com o braço esquerdo. Passa então as mãos úmidas na cabeça uma única vez, começando pela frente e indo até a nuca e logo voltando com elas até onde começou, terminando então por lavar as orelhas, também usando o indicador e o polegar. Por fim, lava os pés 3 vezes, como os braços, começando com o pé direito e depois o esquerdo, incluindo os tornozelos e o vão dos dedos. A sequência relatada deve ser seguida como mencionada. Conheça o Islã. Começou com as minhas férias aqui em São Paulo. Eu morava no Rio de Janeiro. E quando eu vim para São Paulo, era minha época de férias, em janeiro, eu tinha muito acesso à internet, eu passava o dia todo no computador. Então, essa época eu estava estudando sobre o judaísmo. Eu já tinha passado pelo catolicismo, pelo evangelismo, e eu estava à procura de uma religião que entrasse no meu coração, que eu acreditasse que era o certo, e comecei a estudar sobre o judaísmo. Estudando sobre o judaísmo, eu conheci o islamismo e comecei a pesquisar através de sites islâmicos e pessoas que eram muçulmanas e tinham esses sites. E a partir daí me veio o interesse de estudar mais e mais. E eu passei esse mês todo estudando. Depois de um mês, eu decidi que eu queria ser muçulmana. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Conheçam a mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.